Minha própria filha me chutou de casa como se eu fosse um cachorro sarnento. Me olhou no olho com um desprezo que cortava a alma e disse que eu não prestava mais para nada, mas o que essa desgraçada não sabia é que debaixo do chão da casa velha, que eu mesma construí com essas mãos calejadas, estava escondido 4 milhões de reais. Isso mesmo, 4 milhões que ela nem sonhava que existia, enquanto me tratava pior que lixo da rua, pisoteava em cima de quem podia mudar o destino dela, com uma única palavra. E sabe o que eu fiz naquela hora? Nada. Fiquei calada que nem defunta, porque às vezes o silêncio é mais cortante que qualquer facada no peito. E foi nesse silêncio sangrento que eu decidi o que fazer com aquele dinheiro e com o resto da minha vida desgraçada. Oxente, fico feliz demais sabendo que vocês estão me ouvindo aqui, que estão dando atenção a essa velha sofrida, porque cada pessoa que escuta essa história está ajudando outras almas perdidas por aí a entenderem que a vida às vezes dá umas viradas que nem o próprio capeta consegue explicar. Se vocês pudessem ver o que eu passei, o sangue que saiu dos meus olhos de tanto chorar, talvez entendessem por que eu resolvi fazer o que fiz. E quando vocês se inscreverem aqui no canal, saibam que estão ajudando outras pessoas a ouvirem histórias que podem mudar a vida delas também, porque compartilhar dor às vezes é o único jeito de transformar ela em força. Então, me escutem bem, porque essa história que eu vou contar é de arrepiar os cabelos do braço, é de fazer qualquer mãe se benzer 3 vezes antes de dormir. Meu nome é Francisca, mas todo mundo me conhece por Chica. Nasci em 1952, numa cidadezinha esquecida por Deus no sertão da Paraíba, onde o sol rachava a terra e a miséria morava dentro de cada barraco de taipa. Fui criada no meio de mandacaru e desgraça, com uma mãe que lavava roupa para os outros de sol a sol e um pai que morreu de tuberculose quando eu ainda era menina, cuspindo sangue na esteira de palha até o último suspiro. Desde pequena, aprendi que nada nessa vida vem de graça, que tudo tem que ser conquistado no peito e na raça, debaixo de chicotada do destino e com a cara no chão. Comecei a trabalhar de doméstica nas casas dos ricos da cidade com 12 anos de idade, esfregando banheiro sujo, lavando cueca cagada de homem nojento, aguentando patroa malvada que gritava comigo como se eu fosse bicho. Levava tanta humilhação que chegava em casa chorando sangue pelos olhos, mas minha mãe sempre dizia: "Filha, Deus está vendo tudo, e quem planta no sofrimento, colhe na alegria." Eu acreditava nessas palavras como se fossem versículos sagrados, me agarrava nelas quando a dor apertava o peito que nem prensa de farinha. Depois, virei faxineira numa construtora, carregando balde pesado, subindo escada de prédio, limpando entulho e poeira de obra. As mãos ficaram grossas que nem casca de árvore, os joelhos inchados de tanto andar de joelho no chão. Mas eu ia levando a vida porque não tinha outra escolha. Foi nessa época que conheci o João das Couves, homem trabalhador que mexia com verdura na feira. Era um cabra bom, dessas pessoas que olhava nos seus olhos e já sabia se você estava com fome ou com problema no coração. A gente se conheceu num sábado de feira, ele vendendo coentro e eu comprando com os trocados que sobravam da semana. No começo, foi só conversa jogada. Fora, depois virou namoro sério. Casamos em 1973, numa igreja pequena, com 2 alianças baratinhas que ele comprou prestado e muita vontade de construir uma família abençoada por Deus. E construímos mesmo, viu? Tivemos 4 filhos, Maria das Dores, Severino, Conceição e a Antônia. Criamos os 4 com muito sacrifício, mas sempre com comida na mesa e roupa lavada no corpo. Nunca faltou o feijão de cada dia, e quando faltava pra gente, eles nem ficavam, sabendo porque eu e João dávamos nosso jeito de esconder a fome. Teve época que eu trabalhava de dia na faxina e de noite costurava roupa para os outros, fazia doce para vender na rua, qualquer coisa para botar um dinheirinho a mais dentro de casa. João trabalhava que nem condenado. Acordava 3 da manhã para ir buscar verdura no Ceasa. Ficava o dia todo debaixo de sol quente vendendo na feira. Chegava em casa que nem defunto de cansado, mas sempre com um sorriso no rosto e uma palavra carinhosa para os meninos. Era um homem que sabia dar valor ao que tinha, que agradecia a Deus pelo pão de cada dia. O tempo foi passando e os filhos foram crescendo, cada um seguindo seu rumo.
Maria das Dores virou professora, Severino montou uma oficina de moto, Conceição foi trabalhar numa loja de roupa e a Antônia, que era a mais nova, sempre foi a mais mimada, aquela que chegou quando nossa vida já estava mais ajeitadinha. Nunca passou o aperto que os outros passaram, sempre teve tudo na mão. E talvez por isso mesmo nunca aprendeu a dar valor em nada nessa vida de Deus. Mas aí o João começou a ficar doente, aquela doença maldita do açúcar no sangue que foi comendo ele por dentro que nem cupim come madeira. Primeiro foram as vistas que começaram a escurecer. Depois os pés que incharam que nem bexiga de porco. Por último, os rins que pararam de funcionar. Eu larguei tudo na vida para cuidar dele. Trabalho, descanso, qualquer momento de alegria virou acompanhar. Ele no hospital, dar remédio na hora certa, fazer comida sem sal e sem açúcar, trocar fralda quando ele não conseguia mais se controlar. Os filhos até vinham no começo, Maria das Dores mais, os outros só para visita rápida de domingo. Antônia era a que menos aparecia, sempre com desculpa de trabalho, de compromisso, de não sei o quê. E foi assim até o dia que João partiu para a casa do pai, me deixando sozinha nessa terra de lágrima e sofrimento. O dia que ele morreu foi como se arrancassem metade da minha alma com um alicate enferrujado. Fiquei na casa grande e vazia, cercada de silêncio que gritava mais alto que qualquer berreiro. Os filhos vieram pro velório, trouxeram neto, café, choraram suas lágrimas, mas logo depois o movimento sumiu que nem neblina no sol quente. E foi a Antônia quem me chamou para morar com ela na cidade grande, disse que eu não devia ficar sozinha naquela casa cheia de assombração, que na casa dela tinha espaço de sobra. Aceitei não, por mim, mas porque a solidão estava me matando devagarzinho, me sugando que nem sanguessuga grudada na veia. Se você chegou até aqui e está sentindo essa dor no peito igual eu senti, se inscreve no canal, porque quando a gente compartilha essas histórias, a gente ajuda outras pessoas a se sentirem menos sozinhas nesse mundo de Deus. Deixa um coração aqui nos comentários se você também já se sentiu abandonado pela própria família, porque às vezes saber que não estamos sozinhos nessa caminhada já é um alívio para o coração despedaçado. Minha própria filha me chutou de casa como se eu fosse um cachorro sarnento. Me olhou no olho com um desprezo que cortava a alma e disse que eu não prestava mais para nada. Mas o que essa desgraçada não sabia é que debaixo do chão da casa velha, que eu mesma construí com essas mãos calejadas, estava escondido 4 milhões de reais. Isso mesmo, 4 milhões que ela nem sonhava que existia, enquanto me tratava pior que lixo da rua. Pisoteava em cima de quem podia mudar o destino dela com uma única palavra. E sabe o que eu fiz naquela hora? Nada. Fiquei calada que nem defunta, porque às vezes o silêncio é mais cortante que qualquer facada no peito. E foi nesse silêncio sangrento que eu decidi o que fazer com aquele dinheiro e com o resto da minha vida desgraçada. Oxente, fico feliz demais sabendo que vocês estão me ouvindo aqui, que estão dando atenção a essa velha sofrida, porque cada pessoa que escuta essa história está ajudando outras almas perdidas por aí a entenderem que a vida às vezes dá umas viradas que nem o próprio capeta consegue explicar. Se vocês pudessem ver o que eu passei, o sangue que saiu dos meus olhos de tanto chorar, talvez entendessem por que eu resolvi fazer o que fiz. E quando vocês se inscreverem aqui no canal, saibam que estão ajudando outras pessoas a ouvirem histórias que podem mudar a vida delas também. Porque compartilhar dor, às vezes é o único jeito de transformar ela em força. Então me escutem bem, porque essa história que eu vou contar é de arrepiar os cabelos do braço, é de fazer qualquer mãe se benzer 3 vezes antes de dormir. Meu nome é Francisca, mas todo mundo me conhece por Chica. Nasci em 1952, numa cidadezinha esquecida por Deus no sertão da Paraíba, onde o sol rachava a terra e a miséria morava dentro de cada barraco de taipa. Fui criada no meio de mandacaru e desgraça, com uma mãe que lavava roupa para os outros de sol a sol, e um pai que morreu de tuberculose quando eu ainda era menina, cuspindo sangue na esteira de palha até o último suspiro. Desde pequena, aprendi que nada nessa vida vem de graça, que tudo tem que ser conquistado no peito e na raça, debaixo de chicotada do destino e com a cara no chão. Comecei a trabalhar de doméstica nas casas dos ricos da cidade com 12 anos de idade, esfregando banheiro sujo,
lavando cueca cagada de homem nojento, aguentando patroa malvada que gritava comigo como se eu fosse bicho. Levava tanta humilhação que chegava em casa chorando sangue pelos olhos, mas minha mãe sempre dizia: filha, Deus está vendo tudo, e quem planta no sofrimento, colhe na alegria. Eu acreditava nessas palavras como se fossem versículos sagrados. Me agarrava nelas quando a dor apertava o peito que nem prensa de farinha. Depois virei faxineira numa construtora, carregando balde pesado, subindo escada de prédio, limpando entulho e poeira de obra. As mãos ficaram grossas que nem casca de árvore, os joelhos inchados de tanto andar de joelho no chão. Mas eu ia levando a vida porque não tinha outra escolha. Foi nessa época que conheci o João das Couves, homem trabalhador que mexia com verdura na feira. Era um cabra bom, dessas pessoas que olhava nos seus olhos e já sabia se você estava com fome ou com problema no coração. A gente se conheceu num sábado de feira, ele vendendo coentro e eu comprando com os trocados, que sobravam da semana. No começo foi só conversa jogada fora, depois virou namoro sério. Casamos em 1973, numa igreja pequena, com 2 alianças baratinhas que ele comprou prestado e muita vontade de construir uma família abençoada por Deus. E construímos mesmo, viu? Tivemos 4 filhos, Maria das Dores, Severino, Conceição e a Antônia. Criamos os 4 com muito sacrifício, mas sempre com comida na mesa e roupa lavada no corpo. Nunca faltou o feijão, de cada dia. E quando faltava pra gente, eles nem ficavam sabendo porque eu e João dávamos nosso jeito de esconder a fome. Teve época que eu trabalhava de dia na faxina e de noite costurava roupa pros outros, fazia doce pra vender na rua, qualquer coisa pra botar um dinheirinho a mais dentro de casa. João trabalhava que nem condenado, acordava 3 da manhã pra ir buscar verdura no Ceasa, ficava o dia todo debaixo de sol quente vendendo na feira, chegava em casa que nem defunto de cansado, mas sempre com um sorriso no rosto e uma palavra carinhosa pros meninos. Era um homem que sabia dar valor ao que tinha, que agradecia a Deus pelo pão de cada dia. O tempo foi passando e os filhos foram crescendo, cada um seguindo seu rumo. Maria das Dores virou professora, Severino montou uma oficina de moto, Conceição foi trabalhar numa loja de roupa e a Antônia, que era a mais nova, sempre foi a mais mimada, aquela que chegou quando nossa vida já estava mais ajeitadinha. Nunca passou o aperto que os outros passaram, sempre teve tudo na mão e talvez por isso mesmo nunca aprendeu a dar valor em nada nessa vida de Deus. Mas aí o João começou a ficar doente, aquela doença maldita do açúcar no sangue que foi comendo ele por dentro que nem cupim come madeira. Primeiro foram as vistas que começaram a escurecer, depois os pés que incharam que nem bexiga de porco, por último os rins que pararam de funcionar. Eu larguei tudo na vida para cuidar dele. Trabalho, descanso, qualquer momento de alegria virou acompanhar ele no hospital, dar remédio na hora certa, fazer comida sem sal e sem açúcar, trocar fralda quando ele não conseguia mais se controlar. Os filhos até vinham no começo, Maria das Dores mais, os outros só para visita rápida de domingo. Antônia era a que menos aparecia, sempre com desculpa de trabalho, de compromisso, de não sei o quê. E foi assim até o dia que João partiu para casa do pai, me deixando sozinha nessa terra de lágrima e sofrimento. O dia que ele morreu foi como se arrancassem metade da minha alma com um alicate enferrujado. Fiquei na casa grande e vazia, cercada de silêncio que gritava mais alto que qualquer berreiro. Os filhos vieram pro velório, trouxeram neto, café, choraram suas lágrimas, mas logo depois o movimento sumiu que nem neblina no sol quente. E foi a Antônia quem me chamou para morar com ela na cidade grande. Disse que eu não devia ficar sozinha naquela casa, cheia de assombração, que na casa dela tinha espaço de sobra. Aceitei não por mim, mas porque a solidão estava me matando devagarzinho, me sugando que nem sanguessuga grudada na veia. Se você chegou até aqui e está sentindo essa dor no peito igual eu senti, se inscreve no canal, porque quando a gente compartilha essas histórias, a gente ajuda outras pessoas a se sentirem menos sozinhas nesse mundo de Deus. Deixa um coração aqui nos comentários se você também já se sentiu abandonado pela própria família, porque às vezes saber que não estamos sozinhos nessa caminhada já é um alívio para o coração despedaçado.
No começo, na casa da Antônia, tudo parecia abençoado. Café quentinho na mesa, netinhos correndo pela casa, até risada no fim do dia quando a televisão ligava. Mas aquilo durou menos que chuva no sertão. As conversas foram virando sussurro de cobra. A nora começou a me olhar atravessado, que nem quem vê demônio na porta. O almoço já não me esperava mais, e a Antônia sempre, com cara de quem estava fazendo o favor do século para uma velha imprestável. Eu sentia que incomodava mais que pedra no sapato, mas engolia o orgulho feito remédio amargo e não dizia nada, porque mãe que se preza não vira estorvo na vida dos filhos. Até que numa tarde de sol escaldante, ela me chamou para conversar. Não foi na sala nem na cozinha, foi ali mesmo na varanda, entre vaso de planta seca e poeira acumulada. E foi lá, sem nem ter coragem de olhar nos meus olhos, que essa desgraçada soltou o veneno que tinha guardado. Mãe, aqui em casa tá apertado demais, a gente precisa de espaço, a senhora precisa procurar outro lugar para morar. Foi isso, seco que nem tiro no peito. Me deu uma sacola com minhas traias velhas e a porta se fechou atrás de mim que nem tampa de caixão. Fiquei ali parada na calçada quente, com minha bengala de um lado e minha dignidade pisoteada do outro. Peguei um ônibus para a volta do centro da cidade, aluguei um quartinho em casa, de família com o que sobrava da aposentadoria minguada. Era um buraco pequeno, mas era meu buraco, onde ninguém me olhava como peso morto ou resto de comida estragada. Ali naquele cantinho escuro, sentada numa cadeira velha que rangia toda vez que eu me mexia, foi que comecei a lembrar de quem eu realmente era antes de virar a velha estorvo que todo mundo queria esquecer. E foi lembrando da minha força, das batalhas que venci, das humilhações que engoli, que eu comecei a pensar numa coisa que ninguém sabia, nem mesmo o João soube durante todos os anos que vivemos juntos. Quando eu era mais nova, lá pelos 40 anos, trabalhando numa empresa de limpeza, conheci um homem chamado Seu Raimundo, que mexia com negócio de terra, compra e venda de terreno. Ele estava com um problema sério na justiça, uns processo complicado, e precisava esconder uma quantia em dinheiro até as coisas se acalmarem. Como eu era uma pessoa de confiança, trabalhadora e de palavra, ele me procurou e disse: Chica, eu preciso de alguém que guarde isso aqui para mim. É coisa limpa, é dinheiro do suor do meu trabalho, mas a justiça está em cima e eu não posso ficar com isso agora. Era uma quantidade que meus olhos nunca tinham visto. 4 milhões de reais em dinheiro vivo, guardadinho em sacos plásticos dentro de uma caixa de ferro. Seu Raimundo disse que voltaria para buscar em alguns meses, mas nunca mais apareceu. Depois soube que tinha morrido num acidente, de carro na estrada, e aquele dinheiro ficou comigo, guardado debaixo da terra, no quintal da casa velha, enterrado que nem tesouro de pirata. Sabe, quando a gente está passando por momentos difíceis na vida, é importante ter algo que nos sustente, que nos dê esperança. Por isso sempre carreguei comigo uma Bíblia, aquela palavra sagrada que me consolava nas horas de tribulação. E falando nisso, se você também quer ter essa força espiritual por perto, tem uma Bíblia linda que eu indico muito. Uma que mudou minha vida quando mais precisei de direção. O link está no comentário fixo ou na descrição do vídeo. Vale muito a pena ter esse livro sagrado sempre à mão quando a vida aperta. Durante todos esses anos, enquanto criava os filhos, cuidava do João doente, aguentava a humilhação em casa de patrão, nunca mexi nem num centavo daquele dinheiro. Era minha reserva secreta, meu último cartucho, minha carta na manga para quando o mundo decidisse me dar as costas. E, quando minha própria filha me chutou da vida dela como se eu fosse resto de lixo, eu sabia que tinha chegado a hora de usar aquela arma que ninguém esperava que eu tivesse. Naquela primeira semana sozinha no quartinho, chorei que nem Madalena arrependida. Não de tristeza, mas de raiva pura. Raiva de ter criado uma víbora venenosa no meu próprio peito, de ter dado amor demais para quem não merecia nem o resto da minha saliva. Mas depois da raiva veio a frieza. Aquela calma gelada de quem sabe exatamente o que vai fazer para se vingar. Os outros filhos nem ligaram para saber se eu estava viva ou morta. Maria das Dores, que sempre foi a mais chegada, mandou uma mensagem seca no WhatsApp. Mãe, tá tudo bem aí? Eu respondi só tô, e ela nunca mais perguntou nada. Severino sumiu que nem fumaça no vento.
e Conceição só apareceu uma vez para deixar uma sacolinha com umas frutas velhas e sair correndo. Era como se eu tivesse virado fantasma na vida deles, como se todos os anos que dediquei, criando, educando, sacrificando minha própria vida por eles, não valesse nem uma visita de fim de semana. Mas eu continuava ali, respirando, pensando, planejando. E foi nesse quartinho escuro, ouvindo o barulho dos carros passando lá fora, que eu comecei a arquitetar a vingança mais doce que uma mãe abandonada pode ter contra filhos ingratos. Porque aquele dinheiro enterrado não era só dinheiro, era poder. Era a chance de mostrar para aqueles desgraçados quem realmente mandava nessa história, quem tinha o controle da situação. Eles me trataram como se eu fosse nada, como se fosse um peso morto que só atrapalhava a vida deles. Mas eu ia mostrar que essa velha inútil tinha mais força nas mãos do que eles imaginavam. Passei os primeiros meses naquele quartinho como alma penada, andando de um lado para o outro, fazendo meus próprios almoços sem sal e sem gosto, tomando café amargo que nem fel de urubu. A vizinhança era simples, gente. Trabalhadora que não se metia na vida dos outros. Dona Socorro, que morava na casa ao lado, às vezes trazia um pratinho de comida e puxava conversa sobre novela, tempo, qualquer coisa para quebrar o silêncio que estava me matando por dentro. Foi ela quem me contou que tinha uma igreja ali perto que fazia trabalho com os idosos, um lugar onde as pessoas se reuniam para conversar, fazer artesanato, ouvir a palavra de Deus. No começo, eu rejeitei a ideia, porque meu orgulho ainda estava ferido que nem joelho ralado, mas a solidão estava pesando mais que saco de cimento nas costas. Um dia me arrumei, botei minha roupa menos surrada e fui conhecer o lugar. A igreja era pequena, simples, dessas que cheira a vela derretida e oração de pobre. Tinha uns 15 velhos ali, alguns mais novos que eu, outros já com um pé na cova, mas todos com aquele olhar de quem ainda tinha esperança na vida. A coordenadora, uma moça chamada Irmã Lúcia, me recebeu com um sorriso que parecia verdadeiro e disse: Dona Francisca, seja bem-vinda à nossa família. Aquela palavra família me cortou o coração que nem faca amolada, porque família de verdade eu já não tinha mais. Comecei a frequentar o grupo toda terça e quinta-feira. A gente fazia crochê, bordado, conversava sobre a vida, cantava uns hinos velhos que me lembravam da minha infância no sertão. E foi ali, no meio daquelas pessoas esquecidas pelo mundo, que eu comecei a entender uma coisa. Eu não precisava da aprovação dos meus filhos para ter valor. Eu não precisava do reconhecimento deles para saber quem eu era. Teve um dia que uma velhinha chamada Dona Benedita, de 82 anos, me disse uma coisa que ficou gravada na minha alma. Filha, tem gente que acha que quando a gente envelhece, a gente vira inútil, mas é na velhice que mora toda a sabedoria da vida. É nós que sabemos onde está enterrado os segredos que o mundo esqueceu. Aquelas palavras mexeram comigo mais do que qualquer sermão de padre, porque era exatamente isso. Eu sabia de um segredo que podia mudar tudo. Naquela noite, voltei para o quartinho com uma decisão tomada. Peguei um papel e uma caneta velha e comecei a escrever um plano. Não era um plano de vingança malvada. Era um plano de justiça, de mostrar para os meus filhos ingratos o valor do que eles desprezaram. Escrevi no topo da folha: aqui começa o acerto de contas. A primeira coisa que fiz foi ir até a casa velha onde eu morava, com João. A casa estava abandonada, com mato crescendo na porta, janela quebrada, parecendo casa de assombração. Entrei pela porta dos fundos, o coração batendo que nem tambor de macumba, e fui direto para o quintal. Lá, embaixo da mangueira que eu mesma plantei quando era nova, estava enterrado o meu tesouro. Cavei com uma pá velha que achei no quintal, as mãos tremendo que nem folha de árvore no vento. Quando a pá bateu na caixa de ferro, senti um arrepio subir pela espinha. Ali estava, guardado o poder que eu tinha esquecido que possuía. Abri a caixa devagar, como quem abre um caixão, e vi os maços de dinheiro todos preservados, protegidos pelo plástico que nem múmia de faraó. 4 milhões de reais. Uma fortuna que podia comprar casa, carro, qualquer coisa que eu quisesse. Mas eu não queria comprar nada para mim. Eu queria comprar algo muito mais valioso. O respeito perdido, a dignidade pisoteada, o reconhecimento que me negaram. E, principalmente, eu queria
Ensinar uma lição que eles nunca mais iam esquecer. Peguei só uma parte pequena do dinheiro, uns 50 mil reais, e enterrei o resto de volta. Não era hora ainda de revelar tudo. Era hora de começar o jogo devagar, como o gato que brinca com o rato antes de dar a dentada final. Troquei o dinheiro numa casa de câmbio discreta, dessas que não faz pergunta e não deixa rastro, e voltei para o meu quartinho com os planos fervendo na cabeça. A primeira jogada foi sutil, quase invisível. A Antônia estava passando por dificuldades financeiras. O marido tinha perdido o emprego e ela estava desesperada tentando pagar as contas da casa. Descobri isso através da Maria das Dores, que ainda mantinha algum contato comigo de vez em quando. Fiz um depósito anônimo na conta dela, só o suficiente para cobrir 2 prestações da casa. Não era caridade, era estratégia. Ela não me ligou, não mandou mensagem, não veio me procurar para agradecer. Nem sabia que tinha sido eu. Talvez tenha achado que foi erro do banco, milagre de santo, qualquer coisa menos que a mãe inútil que ela tinha jogado na rua pudesse ter esse poder. E foi exatamente isso que eu queria, que ela ficasse se perguntando, que perdesse o sono, tentando entender de onde tinha vindo aquela bênção. No mesmo tempo, comecei a me movimentar por outros lados também. Procurei o seu Antônio, velho contador de confiança, que conhecia desde os tempos que trabalhava na empresa de limpeza. Ele era homem de palavra, discreto como túmulo de santo. E quando mostrei uma parte do dinheiro para ele, ele não fez nenhuma pergunta. Só disse: Dona Chica, a senhora quer fazer isso direito, sem confusão com a Receita Federal, sem problema para ninguém? Eu balancei a cabeça e ele sorriu. Então deixa comigo, que eu vou organizar tudo certinho. Foi ele quem me orientou a abrir algumas contas em bancos diferentes, a fazer algumas aplicações pequenas, a criar um esquema para poder movimentar aquele dinheiro sem levantar suspeita. Tudo legal, tudo documentado, mas sempre na sombra, sempre sem alarde, porque eu não queria ser descoberta ainda. Queria continuar sendo a velha pobre e abandonada aos olhos dos meus filhos, enquanto por baixo dos panos eu tinha mais poder que eles imaginavam. A segunda jogada foi com o Severino. Ele estava com problema na oficina de moto, precisando de equipamento novo para não perder cliente. Fiz uma doação anônima para a Associação dos Mecânicos da cidade, especificando que o dinheiro tinha que ser usado para ajudar oficinas pequenas a se modernizarem. Adivinha qual foi a primeira oficina contemplada? Pois é, a do meu filho ingrato. E de novo, nenhum agradecimento, nenhum reconhecimento. Ele recebeu os equipamentos como se fosse direito dele, como se o universo devesse isso a ele. Não fez nem questão de me ligar para contar a boa notícia. Soube de tudo através da dona Socorro, que tinha parente que conhecia a mulher dele. Mas eu estava só começando. Cada jogada dessas era como acender uma vela num ritual, preparando o terreno para a revelação final. Porque eu não queria só dar dinheiro para eles. Eu queria que eles entendessem, que se arrependessem, que chorassem lágrimas de sangue pelo que fizeram comigo. E principalmente, eu queria que eles descobrissem quem realmente tinha poder nessa história toda. Os meses foram passando e eu continuava tecendo minha teia de vingança silenciosa, como aranha venenosa, que prepara a armadilha perfeita para pegar a presa desprevenida. Cada movimento meu era calculado, cada real gasto tinha um propósito maior que eles não conseguiam enxergar. Enquanto eles me viam como a velha coitada que vivia num quartinho miserável, eu estava movimentando milhões por baixo dos panos, mudando a vida deles sem que soubessem quem era a verdadeira dona do jogo. A Maria das Dores foi a terceira a receber minha bênção, silenciosa. Ela trabalhava numa escola municipal há mais de 20 anos, sempre reclamando que faltava material didático, que os alunos não tinham livro decente, que a biblioteca estava caindo aos pedaços. Através do seu Antônio, organizei uma doação gordinha para a escola, especificando que o dinheiro tinha que ser usado exclusivamente para comprar livros e melhorar a biblioteca. Foi uma quantia que fez os olhos da diretora brilharem que nem estrela no céu escuro. Maria das Dores ficou doida de alegria quando soube da doação. Ligou para todo mundo contando que finalmente ia poder dar aula direito, que os meninos iam ter acesso a livros novos, a material de qualidade. Mas nem passou pela cabeça dela que a mãe abandonada pudesse ter alguma coisa a ver com aquilo.
Para ela, eu continuava sendo a velha esquecida que ninguém ligava mais. E foi aí que começou o que eu mais queria ver: a inquietação deles. Antônia começou a ficar desconfiada com tanto dinheiro aparecendo do nada na vida da família. Ela ligou pro Severino perguntando se ele sabia de alguma coisa, ligou para Maria das Dores fazendo as mesmas perguntas. Eles começaram a se reunir, a conversar, a tentar entender de onde estava vindo tanta sorte de uma vez só. Foi a Conceição quem levantou a primeira suspeita real. Ela sempre foi a mais esperta dos 4, aquela que tinha olho de lince para descobrir segredo. Numa conversa com os irmãos, ela soltou: "Gente, vocês não acham estranho todo esse dinheiro aparecendo justamente agora? E cadê nossa mãe nessa história? Ninguém nem sabe direito como ela tá vivendo." Aquelas palavras foram como pedra jogada em formigueiro. De repente, todos começaram a se lembrar que tinham uma mãe viva, que tinha uma velha morando num quartinho de favor que eles tinham abandonado que nem cachorro na estrada. E pela primeira vez em meses, eu recebi uma ligação da Antônia. O telefone tocou numa tarde de terça-feira, enquanto eu estava na igreja fazendo crochê com as outras velhinhas. Quando vi o nome dela na tela, meu coração deu um pulo, mas não era pulo de alegria, era pulo de satisfação, como quem vê o inimigo caindo na armadilha. "Alô, mãe?" A voz dela estava diferente, meio tímida, meio culpada. "É a Antônia." Eu fiquei um tempo em silêncio, deixando ela suar frio do outro lado da linha, antes de responder com a voz mais fria que consegui: "Tô ouvindo. Mãe, eu queria saber como a senhora tá. Faz tempo que a gente não conversa." "Faz tempo?" Fazia mais de 8 meses que ela tinha me chutado de casa que nem lixo na calçada, e agora queria saber como eu tava? Respondi só: "Tô viva, se é isso que você quer saber." Ela tentou puxar conversa, perguntou do quartinho, se eu estava precisando de alguma coisa, se queria almoçar na casa dela no domingo. Mas eu percebi que por trás de toda aquela conversa mole, tinha uma curiosidade danada. Ela queria descobrir alguma coisa, queria entender se eu sabia de algum segredo que explicasse toda aquela sorte na família. Marquei o almoço para o domingo seguinte, mas não era por saudade, era porque chegou a hora de apertar um pouco mais o cerco. Quando cheguei na casa dela, a mesma casa de onde ela me expulsou, senti uma mistura de raiva e satisfação. Ali estava eu, de volta, mas dessa vez não como a velha dependente, e sim como a mulher que tinha nas mãos o poder de mudar tudo. O almoço foi uma encenação dos dois lados. Ela fingindo carinho, eu fingindo que acreditava. Os netinhos correram para me abraçar, o que cortou meu coração, porque criança não tem culpa da maldade dos pais. Mas quando chegou a hora da conversa séria, depois do café, foi que ela mostrou o verdadeiro motivo daquele convite. "Mãe, a senhora não acha estranho tanta coisa boa acontecendo com a gente ultimamente? Dinheiro aparecendo, doação na escola da Maria, equipamento novo pro Severino, parece coisa de filme." Eu olhei para ela com cara de quem não entendia nada e disse: "Filha, Deus age de forma misteriosa. Quando a gente menos espera, Ele manda as bênçãos." Mas ela não estava satisfeita com aquela resposta. Insistiu, perguntou se eu conhecia alguém rico, se tinha algum segredo que não tinha contado, se sabia de alguma herança perdida da família. Eu negava tudo, sempre com cara de santa, sempre falando de Deus e dos mistérios da providência divina. Foi nesse almoço que eu plantei a primeira semente da revelação. Quando ela perguntou pela 10ª vez se eu não sabia de nada, eu soltei uma frase que ficou ecoando no ar: "Filha, às vezes as pessoas têm segredos que nem elas mesmas sabem que têm. Às vezes a gente guarda coisas a vida toda sem nem lembrar que guardou." Aquela frase deixou ela inquieta, que nem galinha choca. Vi nos olhos dela que a mente estava trabalhando, tentando decifrar o que eu quis dizer. E foi exatamente isso que eu queria: deixar ela se roendo por dentro, perdendo o sono tentando entender. Nos dias que se seguiram, começaram as ligações entre os irmãos. Eu sabia disso porque a Conceição, que sempre foi a mais próxima de mim depois da morte do João, começou a me visitar mais vezes, sempre fazendo perguntas indiretas, sempre tentando arrancar alguma informação. E foi através dela que eu soube que eles tinham decidido se reunir para conversar sobre a situação da mãe. Que situação? Agora que começaram a desconfiar que eu podia ter algum segredo, é que lembraram que eu existia? Que ironia danada da vida. Se essa história tá mexendo com você tanto quanto mexeu comigo,
Se inscreve no canal e conta aqui nos comentários. Você também já teve que lidar com família ingrata? Já se sentiu abandonado pelas pessoas que mais amava? Compartilhe a sua experiência, porque às vezes desabafar com quem entende é o melhor remédio para a alma ferida. E deixa um joinha se você está curioso para saber como essa história vai terminar. Mas antes deles marcarem essa reunião familiar, eu tinha mais uma carta para jogar na mesa. A Conceição sempre foi a filha que mais me deu orgulho, trabalhadora, honesta, nunca me deu desgosto, mas ela também tinha me esquecido quando eu mais precisei. Então resolvi incluir ela na minha vingança silenciosa, não para machucá-la, mas para mostrar que até os bons filhos podem se arrepender de negligenciar a mãe. A loja onde a Conceição trabalhava estava passando por dificuldades, o dono pensando em fechar porque não conseguia competir com os shoppings grandes que tinham chegado na cidade. Ela estava desesperada, com medo de perder o emprego, de ficar sem renda para sustentar os filhos. Foi através de mais uma doação anônima, dessa vez para a associação comercial, que organizei um programa de revitalização para lojas pequenas do centro da cidade. A loja dela foi uma das contempladas com reforma completa e capital de giro. Quando ela me ligou chorando de alegria, contando que a loja ia ser reformada e que ela não ia perder o emprego, eu senti uma mistura de satisfação e dor no peito. Satisfação porque mais uma vez eu tinha provado meu poder secreto. Dor porque ela estava chorando de agradecimento a Deus, sem nem suspeitar que quem tinha salvado o emprego dela era a mãe que ela tinha abandonado. Mas foi nessa ligação que ela soltou uma frase que me fez entender que meu plano estava funcionando melhor do que eu esperava. Mãe, tem uma coisa estranha acontecendo na nossa família. Todo mundo está sendo abençoado ao mesmo tempo, parece que alguém está olhando por nós de um jeito especial. Alguém estava olhando por eles? Claro que estava. Eu estava. A mãe que eles jogaram fora que nem roupa velha estava movendo montanhas para melhorar a vida deles, e eles nem desconfiavam. Mas eu sabia que essa cegueira não ia durar muito mais tempo. A reunião dos 4 irmãos aconteceu numa sexta-feira à noite, na casa da Maria das Dores. Eu soube disso porque a Conceição me ligou no sábado. De manhã, a voz dela trêmula que nem folha no vendaval. Mãe, a gente precisa conversar, todos nós. A senhora pode vir aqui em casa hoje à tarde? Chegou a hora. Depois de quase 1 ano tecendo minha teia, depois de meses plantando suspeitas e dúvidas nas cabeças deles, finalmente iam me confrontar. Eu me arrumei com cuidado especial naquele sábado, botei minha roupa menos surrada, penteei o cabelo com carinho, porque sabia que aquele ia ser o dia mais importante da minha vingança. Cheguei na casa da Conceição e encontrei os 4 ali reunidos, todos com cara de velório, todos me olhando como se eu fosse um enigma que precisava ser decifrado. A atmosfera estava pesada, que nem nuvem de temporal, carregada de tensão e expectativa. Sentei na poltrona que me ofereceram e fiquei esperando. Quem ia ter coragem de fazer a primeira pergunta? Quem ia quebrar o silêncio primeiro? Foi a Antônia, sempre a mais atrevida, sempre a que falava antes de pensar. Mãe, a gente tá aqui porque precisa entender uma coisa. Muita coisa estranha tá acontecendo na nossa família ultimamente. Dinheiro aparecendo, doações, sorte demais para ser coincidência. Eu fiquei calada, só olhando para ela com aquela cara de velha inocente que tinha aperfeiçoado ao longo dos meses. Foi a Maria das Dores que continuou. Mãe, a senhora tem algum segredo que não contou pra gente? Alguma herança? Algum dinheiro guardado que a gente não sabe? Ainda fiquei em silêncio, deixando eles se descabelarem com a curiosidade. O Severino, que sempre foi o mais quieto, se mexeu na cadeira e disse: Mãe, se a senhora sabe de alguma coisa, é melhor contar logo. A gente está perdendo o sono tentando entender. E a Conceição, com lágrimas nos olhos, soltou o que todos estavam pensando. Mãe, será que a senhora tem alguma coisa a ver com tudo isso que está acontecendo? Porque se tem, a gente precisa saber. A gente precisa se desculpar por ter abandonado a senhora. Aquela frase foi como música para os meus ouvidos. Finalmente, um pedido de desculpas. Finalmente, o reconhecimento de que tinham me abandonado. Mas ainda não era hora de revelar tudo. Ainda tinha que fazer eles sofrerem um pouco mais. Meus filhos,
Comecei com voz trêmula de propósito. Vocês acham que essa velha lá aqui, morando num quartinho de favor, ganhando uma aposentadoria mixuruca, teria dinheiro para fazer todas essas coisas que vocês estão pensando? Eles se entreolharam, confusos. Assim, Antônia tentou insistir. Mas mãe, a senhora sempre foi misteriosa, sempre guardava segredo. O que a senhora não está contando pra gente? Foi aí que eu decidi apertar mais o cerco. Me levantei devagar da poltrona, caminhei até a janela, olhei para a rua e disse sem me virar para eles: tem coisa na vida que a gente guarda não por maldade, mas por necessidade. Tem segredo que é proteção, que é segurança para quando o mundo vira as costas para a gente. O silêncio que se fez na sala era tão denso que dava para cortar com faca. Eu podia sentir o desespero deles, a ansiedade, a culpa começando a roer por dentro. Me virei para eles e continuei. Quando uma mãe é jogada fora da vida dos filhos, que nem lixo na calçada, quando ela fica esquecida num canto escuro sem ninguém para ligar e perguntar se está viva ou morta, essa mãe aprende a se virar sozinha. Aprende a descobrir forças que nem ela sabia que tinha. A Antônia começou a chorar, finalmente entendendo onde eu queria chegar. Mãe, a senhora está dizendo que... Tô dizendo que vocês me subestimaram. Interrompi, a voz saindo mais firme que nunca. Vocês acharam que eu era só uma velha inútil que só dava trabalho, mas esqueceram que eu carreguei vocês no colo, que construí vocês com amor e sacrifício, que sempre tive recursos que vocês nem imaginavam. Foi o Severino que fez a pergunta que todos queriam fazer. Mãe, de onde veio esse dinheiro? Como a senhora conseguiu fazer tudo isso? E foi aí que eu revelei parte da verdade, só parte, porque a vingança completa ainda não tinha terminado. Vocês sabiam que quando eu era mais nova, eu conheci gente que confiava em mim? Gente que sabia que Francisca era mulher de palavra, que guardava segredo, que protegia o que lhe era confiado? Vocês sabiam que durante todos esses anos eu guardei algo que podia mudar a vida de todos nós? O choque nos rostos deles não tinha preço. Era como se estivessem vendo um fantasma. Como se a mãe, que conheciam, tivesse se transformado em outra pessoa na frente dos olhos deles. 4 milhões de reais, soltei como bomba, enterrados durante décadas no quintal da casa velha. 4 milhões que eu nunca mexi, nem quando vocês eram pequenos e a gente passava aperto, nem quando seu pai estava doente e precisava de remédio caro, nem quando eu fiquei sozinha e abandonada. Guardei tudo porque sabia que um dia ia precisar mostrar para vocês quem realmente tinha valor nessa família. O silêncio que se fez depois da minha revelação foi mais assustador que qualquer grito. Os 4 ficaram ali parados, que nem estátuas de sal, com os olhos arregalados, a boca aberta, tentando processar o que tinham acabado de ouvir. A mãe inútil que eles tinham jogado fora era dona de uma fortuna que podia comprar a vida deles várias vezes. Foi a Conceição que quebrou o silêncio primeiro, a voz saindo num sussurro quebrado. Mãe, 4 milhões? Como assim? Por que a senhora nunca contou? Eu me sentei de volta na poltrona, agora com toda a autoridade de quem tinha nas mãos o controle absoluto da situação. Nunca contei porque não era hora. Nunca contei porque vocês tinham que aprender a viver com o próprio esforço. E, principalmente, nunca contei porque eu precisava saber quem de vocês me amava de verdade e quem só me tolerava por obrigação. A Antônia desabou no choro, aquele choro convulsivo de quem entende a merda que fez. Ela caiu de joelhos na minha frente, agarrou minha mão e começou a implorar. Mãe, me perdoa, pelo amor de Deus, me perdoa. Eu fui uma desgraçada, uma filha ingrata, uma cobra que mordeu quem mais me amou. Mas eu não estava pronta para perdoar ainda. Tirei a mão dela e disse com frieza: levantar daí, Antônia. Chorar agora é fácil. Difícil era ter me enxergado como mãe quando eu precisava de carinho e não de dinheiro. O Severino tentou se aproximar. O rosto dele, uma mistura de vergonha e desespero. Mãe, a gente errou. Errou feio. Mas se a senhora sempre teve esse dinheiro, por que deixou a gente te tratar mal? Por que não falou nada? Porque eu tinha que ter certeza, respondi. A voz cortante que nem navalha. Tinha que ter certeza de quem vocês realmente eram por dentro.
E descobri que criei 4 filhos que só lembram da mãe quando precisam de alguma coisa, que abandonam a velha quando ela vira inconveniente, que só voltam atrás quando descobrem que ela pode ser útil. A Maria das Dores, sempre a mais sensível, se ajoelhou também e disse entre soluços: Mãe, a senhora tem razão de estar com raiva, tem razão de não nos perdoar, mas a gente está aqui agora. A gente quer consertar o erro, quer cuidar da senhora como devia ter cuidado sempre. Eu olhei para cada um deles, um por um, vendo o arrependimento verdadeiro nos olhos, mas também vendo o interesse, a ganância que começava a despertar agora que sabiam da fortuna. E foi nesse momento que eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Esse dinheiro, comecei devagar. Eu usei uma parte para ajudar vocês sem que soubessem, para provar que eu nunca parei de amar vocês, mesmo depois de toda a humilhação que me fizeram passar. Mas o resto, a maior parte, eu já decidi o que vou fazer. Eles ficaram todos em suspense, esperando que eu dissesse que ia dividir tudo entre eles, que ia perdoar e esquecer, que ia voltar a ser a mãe bobinha que fazia tudo pelos filhos ingratos. Vou doar para instituições de caridade. Anunciei como quem assina sentença de morte. Vou dar para orfanatos, asilos, hospitais públicos, gente que realmente precisa e que vai saber dar valor, porque aprendi que família não é quem tem o mesmo sangue, é quem fica do seu lado quando você mais precisa. O desespero que se instalou naquela sala foi satisfação pura para os meus olhos. Não era tristeza pela perda do dinheiro, era o entendimento tardio de que tinham perdido, muito mais que uma herança, tinham perdido o amor verdadeiro de uma mãe. A Antônia tentou argumentar. Disse que eles tinham aprendido a lição, que nunca mais iam me abandonar, que queriam cuidar de mim até eu morrer. Mas eu sabia que por trás daquelas palavras bonitas estava o desespero de ver milhões escorrendo pelos dedos. Se vocês querem mesmo me provar que mudaram, disse levantando da poltrona, não é com promessas que vão fazer, é com atitudes, é visitando a velha sem interesse, é ligando para perguntar se tô bem sem querer nada em troca, é me tratando com o respeito que uma mãe merece. Sai daquela casa deixando eles destruídos, mas com uma sensação de justiça que não sentia há muito tempo. Não era vingança cruel, era lição de vida. Era mostrar que todo ato tem consequência, que toda escolha tem preço. Nos meses que se seguiram, eles realmente mudaram. Começaram a me visitar toda semana, a me ligar todo dia, a me tratar com carinho verdadeiro. Mas eu sabia que parte daquele carinho ainda tinha interesse, ainda tinha esperança de que eu mudasse de ideia sobre o dinheiro. E sabe o que eu fiz? Cumpri minha palavra. Doei quase tudo para caridade, guardando só o suficiente para viver meus últimos anos com dignidade, sem depender de ninguém. E deixei bem claro no testamento que eles não iam herdar nada além das lembranças do que perderam por serem ingratos. Hoje, aos 73 anos, moro numa casinha simples, mas confortável. Tenho a visita dos meus filhos toda semana. Sou respeitada e bem tratada. Mas eu sei, no fundo do meu coração, que esse carinho todo só veio depois que eles descobriram meu poder. E isso me deixa triste, porque o amor verdadeiro de mãe nunca deveria ter que ser comprado com dinheiro. A lição que fica dessa história toda é que a gente nunca deve subestimar ninguém, principalmente os velhos que a gente acha que não servem mais para nada, porque dentro de cada pessoa idosa mora uma vida inteira de experiência, de segredos, de histórias que podem surpreender qualquer um. E principalmente, a gente nunca deve abandonar quem nos deu a vida, porque um dia a roda gira e a gente pode precisar do perdão que negou. Eu perdoei meus filhos? Perdoei sim, porque rancor faz mal para a alma e eu quero morrer em paz. Mas esquecer? Isso nunca, porque algumas feridas deixam cicatriz para sempre, para lembrar a gente do preço da ingratidão e do valor de quem fica ao nosso lado sem interesse nenhum. E vocês que me ouviram até aqui, que acompanharam essa história do começo ao fim, eu quero que levem uma coisa: cuidem de quem cuidou de vocês, respeitem quem merece respeito e nunca achem que conhecem completamente alguém, porque todo mundo tem seus segredos guardados no coração. Se vocês gostaram dessa história, se ela tocou vocês de alguma forma, se inscrevam no nosso canal aqui, porque tem muito mais história para contar, muita gente que precisa
ser ouvida, muita lição de vida para compartilhar. E me contem aqui nos comentários. Vocês já passaram por algo parecido? Já tiveram que lidar com ingratidão de família? Como vocês reagiram? Que lição vocês aprenderam com a vida? Porque quando a gente compartilha nossas experiências, quando a gente abre o coração um para o outro, a gente descobre que não está sozinho nessa caminhada, que tem sempre alguém que entende nossa dor e nossa luta. Vocês são minha família verdadeira agora, a família que escolhi ter, a família que me ouve com carinho e respeito. Um abraço apertado de quem já sofreu muito, mas aprendeu que a vida sempre dá uma segunda chance para quem tem coragem de recomeçar. E lembrem, nunca é tarde para fazer o que é certo, nunca é tarde para pedir perdão, e nunca é tarde para mostrar amor verdadeiro para quem merece.